Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Márcia e nossa aula de hoje é em matemática. Vamos dar continuidade, tá, à função social dos números. Sabemos que os números, eles fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Diariamente, a todo momento, nós utilizamos os números no nosso dia a dia. E não é diferente no gênero que nós estamos trabalhando, que é a receita. Estamos trabalhando o gênero receita, o mesmo conteúdo, não é o mesmo gênero trabalhado em língua portuguesa. Estamos também estudando em matemática, tá? Então, na aula anterior, nós estudamos sobre a receita do beijinho que não vai ao fogo. Não é? Na aula de português, nós preparamos esta receita. Na primeira aula de matemática, nós vimos a possibilidade de aumentar a quantidade da receita, de dobrar os ingredientes, não é mesmo? Então, na nossa aula deste bloco, nós vamos estudar outra receita, tá? Estudamos a de beijinho, que não vai ao fogo, e agora nós vamos estudar outra receita, uma receita de bolo de cenoura. Vocês já comeram algum bolo de cenoura na vida de vocês? É muito gostoso. Assim como a receita de beijinho, o bolo de cenoura também é uma delícia, tá, crianças? Então, como eu falei para vocês, em tudo que nós vamos fazer, em todos os lugares, nós utilizamos números. E observem aqui na receita, o que vocês estão vendo? Números, os números que indicam quantidades. Isso mesmo. Então, vamos ver quais são os ingredientes e a quantidade de ingredientes que precisa para fazer o bolo de cenoura. Então, nós precisamos de 3 cenouras. 3 cenouras. 4 ovos. Precisamos de 4 ovos. 1 copo de óleo. Este bolo não pega manteiga, não leva manteiga. O ingrediente dele é a manteiga ou a margarina, é substituída pelo óleo, tá? 2 copos de açúcar, 2 copos de farinha de trigo, 2 colheres de fermento. Modo de preparo. Como é que faz esse bolo? É muito simples. Ele também é muito prático, é uma receita muito prática. Porque tem que bater tudo no liquidificador e levar ao forno para assar durante 40 minutos. É muito simples. E aí, quem gosta de comer aquele bolo de cenoura com calda de chocolate, daí você acrescenta a calda, que é muito simples. Mistura leite condensado com Nescau, mexe no fogo até dar uma consistência e derrama, despeja por cima do bolo, que fica uma delícia. Mas este aqui é um bolo básico, um bolo simples, tá? Sem calda, sem a cobertura de chocolate. Então, agora nós vamos observar aqui os números que aparecem na nossa receita. Então, aqui nós temos o número 3. Ele indica a quantidade, não é mesmo? 3 cenouras. O que é que vai precisar? De 3 cenouras. Temos aqui o número 4. Ele está indicando o quê? A quantidade que precisa de 4 ovos para fazer a receita de bolo. Temos também aqui o número 1, que está indicando a quantidade de copo de óleo. 1 copo de óleo, tá? Que vai precisar apenas 1. O número 2 aqui está indicando que tem que ter 2 copos de açúcar, que precisa de 2 copos de açúcar para preparar a receita. Aqui temos também novamente o número 2. Está indicando a quantidade, precisa de 2 copos de farinha de trigo para preparar esta receita. E novamente o número 2, que precisa de 2 colheres de fermento para preparar esta receita.
Muito bem, crianças. Vocês estão vendo como vocês não precisam estudar os números só porque estão na escola, porque a professora pede, porque tem que fazer a tarefa? Os números, eles fazem parte do nosso dia a dia, tá? Então, vocês precisam muito aprender os números, porque vocês vão utilizar durante toda a vida de vocês. Tá bom, crianças? Então, agora, nós terminamos de ler a receita, vimos as quantidades, não foi? Eu trouxe aqui uma atividade bem legal. Agora, nós vamos ler novamente a receita do bolo de cenoura. Só que agora nós vamos ler através dos ingredientes, das quantidades de ingredientes. Então, vamos lá. Nós temos a mesma receita, tá? A mesma receita. Vamos ler? Bolo de cenoura. A diferença é que agora não tem os números, tem apenas as quantidades de ingredientes, tá? As imagens dos ingredientes. Então, vamos ler agora. Ingredientes. Quantas cenouras tem aqui? Vamos contar. 1, 2, 3. Então, nós vamos ler 3 cenouras. Os ovos, vamos contar. 1, 2, 3, 4. 4 ovos. Aqui nós temos um copo de quê? De óleo. Então, um copo de óleo. Aqui nós temos quantos copos? 1, 2. 2 copos de quê? O que é isso aqui? Está representando o quê? O açúcar. 2 copos de açúcar. Muito bem. Aqui nós também temos 2 copos. E temos aqui uma imagem. O que esta imagem está representando na nossa receita? A farinha de trigo. Olha aqui, de farinha de trigo. Então, na nossa receita precisa de 2 copos de farinha de trigo. Muito bem. E aqui nós temos quantas colheres? 2 colheres. Ou seja, na nossa receita de bolo de cenoura, precisa de 2 colheres de quê? Esta imagem está representando o quê? Fermento. 2 colheres de fermento. E aqui nós temos o modo de preparo, tá? Que é o mesmo, bater tudo no liquidificador e levar ao forno para assar durante 40 minutos. Então, aqui nós temos as imagens, não é mesmo? As quantidades. Vamos colocar aqui os números que representam estas quantidades. Vamos lá? Quantas cenouras? 1, 2, 3. Vamos colocar aqui que são 3 cenouras. Quantos ovos? 1, 2, 3, 4. 4 ovos. Quantos copos de óleo precisa para esta receita? Apenas 1 copo de óleo. Isso aqui é o quê? Está representando o açúcar. Quantos copos de açúcar? 1, 2. 2 copos de açúcar. Aqui, farinha de trigo. Quantos copos de farinha de trigo? 2 copos de farinha de trigo. Muito bem. Quantas colheres tem aqui? 2 colheres de fermento. Então, nós vamos colocar o número 2. Representamos, tá? Com os números aqui, as quantidades de cada ingrediente, as quantidades de ingredientes que precisa ter para fazer o bolo de cenoura. Muito bem, crianças. Então, agora eu quero ver se vocês prestaram bem atenção mesmo na aula. Vamos lá. Vamos ver quem foi que prestou atenção na aula de matemática. Registre o número e marque as quantidades de ingredientes utilizados na receita do bolo de cenoura. Então, quantas cenouras é preciso utilizar para fazer o bolo
desta receita, o bolo de cenoura. Quantas? Vamos ver aqui. 3 cenouras. Nesta receita é utilizado, preciso utilizar 3 cenouras. Então, vamos colocar aqui o número 3. 3 cenouras. Então, mas será que esta quantidade aqui corresponde ao número 3? Tem 3 cenouras aqui? Não, não tem 3 cenouras, tem mais cenouras. Mas agora nós vamos marcar um X apenas nas 3 cenouras. Vamos lá? Contem comigo. 1, 2, 3, 3 cenouras, né? Que tem na receita do bolo de cenoura. Precisa de 3 cenouras. Aqui nós temos o ovo. Quantos ovos precisa colocar na receita do bolo de cenoura que nós estamos estudando? Vamos observar aqui em cima. 4 ovos. O bolo de cenoura pega 4 ovos. Então, vamos colocar aqui o número 4. Mas agora eu quero registrar aqui os ovos, os 4 ovos. Mas será que aqui tem 4 ovos? Não, vamos marcar um X apenas em 4 ovos. Vamos lá? Contem comigo. 1, 2, 3, 4. Olha aqui o número 4, representamos aqui, não é? O número 4 e as quantidades. Quantidade 4, que corresponde ao número 4. Quantos copos de óleo é preciso colocar na receita, nesta receita? Apenas um copo de óleo. Mas estas quantidades aqui de copos correspondem ao número 1? Não, vamos contar aqui, vamos marcar um X apenas em um copo, tá? Isso, muito bem, crianças, um copo. Aqui é o açúcar. Quantos copos de açúcar precisa colocar nesta receita? 2 copos de açúcar. 2. Então, vamos registrar o número 2. Mas aqui tem 2 copos? Não, vamos marcar um X apenas em 2 copos. Vamos contar? 1, 2. Muito bem. Esta quantidade aqui, ó, representa o número 2, representa esta quantidade, 1, 2. Olha aqui o número 2. Esta imagem representa o quê? A farinha de trigo. Vamos ver aqui quantos copos de farinha de trigo? 2 copos de farinha de trigo. Vamos registrar aqui o número 2. Mas esta quantidade aqui de copos corresponde a este número 2? Não. Aqui na nossa receita diz que são 2 copos, então nós vamos marcar apenas 2 copos. Vamos lá? 1, 2. Agora sim, está representada a quantidade de copos, o número 2, a quantidade 2, tá? Fermento, esta imagem está representando o fermento. Isso mesmo. Quantas colheres de fermento são necessárias para fazer este bolo? 2. Então, vamos colocar o número 2. Número 2. Agora, vamos registrar a quantidade, 2 colheres. Vamos marcar um X em 2 colheres, porque aqui tem mais de 2 colheres. Então, vamos lá. 1, 2. Muito bem, crianças. Finalizamos as nossas atividades de hoje. Nossa aula chegou ao fim, mas para esta e outras aulas, acessem a plataforma Eduque. Tchau, tchau, crianças. Até a nossa próxima aula.